meu povo, cá estou, meu homem. Preciso mudar, mas não consigo. Por que é tão difícil nesse cacete de vida Implementar as mudanças que a gente já sabe que são necessárias. Hein? Por quê? Eu sei que faz tempo, mas eu não vou voltar pedindo desculpa. Até porque a única pessoa que eu enganei falando que ia fazer vídeo toda semana fui eu mesma, né? Eu também não vou mandar aquele papinho de Ai, gente, eu dei uma sumidinha, mas agora eu tô de volta. fala real. Vocês nem perceberam que eu sumi, né? A seguir terá as imagens de uma live feita por mim falando sobre como atravessar o Rio da Mudança. Então, se liga que já já vai começar. Estamos começando mais uma live da nossa domingueira. E a gente vai falar hoje sobre mudança. Como é difícil a gente mudar. Boa noite para quem tá chegando. Quero saber quem é aqui que nunca teve dificuldades para mudar coisas na sua vida, né? Das menores mudanças às mais profundas, todos nós enfrentamos algum nível de dificuldade e de resistência, certo? Na hora em que a gente vai dar esse passo, na hora que a gente vai fazer essa virada de chave, na hora que a gente vai fazer esse movimento. E a minha pegada, na maioria das coisas que eu falo aqui pra vocês, ela é sempre mais voltada para a parte energética e espiritual. Eu tenho me desafiado também a mudar, tá? E agora trazer esse assunto sobre mudança, falar com você sobre isso, sempre fica mais fácil, como tudo, quando eu tô passando pelas minhas próprias mudanças, quando eu também tô experimentando aquilo que eu decido trocar ideia com vocês aqui. Esse rolê de mudar e de ver outros ângulos, outras abordagens, outras maneiras de ver a vida, de perceber a vida e perceber os acontecimentos que a gente tem na vida, eu comecei a buscar umas coisinhas diferentes, assim, para entender de uma maneira mais pragmática coisas que normalmente eu explico num âmbito mais energético e espiritualista, tá certo? Então a gente vai começar aqui, você vai ver, nessas últimas lives de domingo, eu tenho trazido para vocês conceitos de psicanalistas que eu acompanho o trabalho, conceitos aí sobre a neurociência. Então eu quero sair um pouco só dessa parte da espiritualidade, do sutil, e que a gente encontre um meio termo. Eu não quero que a gente vire a turminha do tudo é energia, tudo é o encosto, tudo é frequência, sem entender o outro lado que também tá rolando ao mesmo tempo. A gente tentar achar um caminho em equilíbrio nas duas coisas. E mudando essa minha maneira de ver as coisas, ou abrindo a minha visão, eu encontrei um livro que chama Você é o Placebo, que é do Dr. Joe Dispenza. Ele tem uma abordagem mega holística, tá? E super integrado nessa parte espiritual também. Mas ler esse livro me ajudou muito a abrir os olhos para coisas que a gente desconsidera. Especialmente nós que estamos na pegada mais espiritualista, a gente que curte esses bagulho de espiritualidade, de que sente energia, que tem mediunidade, que tem capacidade de captação, de percepção do campo sutil. E a gente desconsidera um pouco a parte fisiológica, a parte física que tá por trás dos processos que a gente tá vivendo. Por que é tão difícil a gente mudar? Por que a gente sabe certinho, você consegue entender com o seu racional certinho as mudanças que você tem que implementar na sua vida, o que é que você tem que tirar do teu caminho que já não te serve mais, os hábitos que você tem que mudar, e você não consegue. Eu salvei uma palavrinha, uma frasezinha aqui, que é do Zourak, que tá escrito assim, ó: contra as forças da luz existem a escuridão e as trevas. No princípio de uma criação, há sempre um pouco de destruição. Ou antes da ordem, sempre tem um pouquinho de caos e confusão. Então, antes da gente conseguir implementar as mudanças, a gente passa pelos momentos de contração, pelos momentos em que a gente se quebra um pouco, né? Porque o novo eu precisa nascer, e para isso muitas coisas precisam ser revistas, revisitadas e transformadas. Como é que a gente atravessa o rio da mudança? Se você se joga um pouquinho mais na vida, ou aprende coisas novas, não tem problema de mudar, você tá mais aberto, você navega nessa realidade aqui com um pouquinho mais de abertura, não só encasquetada com aquilo que você sabe, aquilo que você pensa, aquilo que você entende como verdade, as suas chances de conseguir implementar mudanças na sua vida, de atravessar esse riozão da mudança, são muito maiores, tá? Todo aquele que tem verdades absolutas
inclusive dentro dos seus sistemas de crença, o que eu acredito é o melhor, a maneira que eu vejo a vida é a melhor. Todo mundo que se agarra demais aos seus achismos, às suas crenças, sofre muito quando tem que passar por um processo de mudança. Pensar fora da caixa vai muito além de ter ideias inovadoras, de opiniões, crenças, hábitos e tudo isso que a gente já sabe. Tem a ver com se permitir aprender coisas novas, com entender que a gente não sabe de tudo e com se expor a situações que forcem o seu cérebro físico a se mexer. A gente já ouviu falar, não sei vocês se já ouviram falar, de neuroplasticidade, né? De você, como funciona o cabeção, mano. É a gente sair um pouco só das dificuldades, ai, deve ser uma resistência. Ai, será que é a minha energia que tá pesada e eu não consigo fazer? Ai, eu preciso só de uma energia, uma limpeza energética, porque aí eu vou conseguir. Essa parte eu vou falar contigo também. E ela existe. Mas não é só isso. Tem a química do teu corpo, ela também está acontecendo num paralelo. Ela está indo junto, tá? Quando você se expõe a algo novo, seu cérebro dispara em diferentes sequências, padrões e combinações. Você passa a ativar várias redes de neurônios de maneiras diferentes daquilo que você está habituado. Tá? Rola uma festa de Natal na sua cabeça todas as vezes que, ao invés de você pegar o mesmo caminho para o trabalho, virar na segunda direita, ir até o balão, fazer a rotatória, pegar a primeira esquerda, todas as vezes que você muda o que está automatizado no seu cérebro, rola uma outra conexão neural, mudam-se as conexões. Essa é a parte da mudança que eu quero abordar com você aqui hoje também. Tá? Para que você entenda que vai além da tua boa vontade. Porque senão você vai viver frustrado, frustrada, achando que por mais que você tenha entendido o que precisa mudar, você nunca vai conseguir colocar isso em prática. Conhecimento é poder, e conhecer você mesmo, você mesma, te dá poder, te dá capacidade de entender como você funciona. E entender como você funciona não só energética e espiritualmente, mas também fisiologicamente, fisicamente, quimicamente. Perceber que isso está em vários outros aspectos, não só no espiritual e no energético, porque senão fica só no vago. E você sempre vai pensar que você é um bosta, você nunca vai conseguir mudar nada na porra da sua vida, porque você é incompetente. Que eu falei nas outras lives, chega os coaches aí falando pra gente que você tem que fazer, você tem que ir pra cima, e você muitas vezes não consegue, não tá conseguindo dar esse passo, tá? E você se sente uma merda porque você tá incompetente pra mudar a própria vida. Né? Que se minha vida tá tão cagada assim, é só incompetência da minha parte. Não é só isso. A gente faz corpo mole sim às vezes, a gente fica lambendo as nossas feridas sim às vezes, a gente se coloca como vítima sim às vezes, mas tem mais. E quando você começa a entender que tem mais além disso, pera. O dia que eu li isso daqui, vou falar pra você, eu fiquei assim, caralho, sério? Então tem muito mais coisa acontecendo comigo aqui quando eu de repente resolvo que eu vou começar a fazer exercício físico. Ou vou voltar a fazer exercício físico. Fora a minha preguiça ela tem nome, ela tem caminho neural, ela tem química sendo liberada no meu corpo o tempo todo. Então não é só a minha preguiça pelos meus instintos mal elaborados, mal usados, ou qualquer que seja a visão e a abordagem que você tenha, tá certo? Vai muito além disso. Por exemplo, isso aqui que eu tô fazendo, ela sai da minha zona de conforto. Pegar um stories e fazer um negócio simples é muito mais fácil. Agora você vem, arruma a luz, você faz umas anotações, isso te obriga a sair da sua zona de conforto, te obriga a fazer diferente, a criar novas conexões neurais. Tudo que exige mais de você vai ser incômodo, porque o seu cérebro, ele tá sempre preocupado em salvar energia, em não gastar energia. Tudo aquilo que for se tornando automatizado para sua mente, e por mente entenda-se o seu cérebro, a sua mente física, ela vai sempre achar um jeitinho de salvar. Sempre achar um jeitinho de fazer menos coisas, tá certo? Essas alterações e expansões nas nossas conexões neurais consistem no que chamamos de neuroplasticidade, que é o que eu falei antes para você. Quando você se expõe a novos desafios, a novas situações, você força um pouquinho o seu cérebro a criar essas novas conexões. Cientificamente, como quando se fala em neuroplasticidade, nós usamos termos como poda e brotamento.
Do mesmo jeito que o nome está querendo dizer. Ou você poda algumas conexões que estão ali já arraigadas, ou você faz brotar novas conexões. Se livrar das cadeias de programação rígidas e do condicionamento que mantém você igual a você, do jeitinho que você é, do jeitinho que você tem vindo, do jeitinho que você vem funcionado, requer muito esforço e muito conhecimento sobre você. Aí, de novo, em todas as minhas lives, você pode entrar em qualquer dia da semana, do mês e do ano, você vai me ouvir falar sobre a caceta do autoconhecimento. Presta atenção nessa frase. Todas as vezes que você mexer, que você quiser mudar algo naquilo que constitui o que é ser você, vai precisar de um esforço muito grande e se conhecer demais para que você possa implementar essas mudanças. Você começa a pegar os seus gatilhos, Você começa a pegar as desculpinhas que a sua mente sempre cria para você não fazer o que você tem que fazer, para você deixar para depois. Vai além só do movimento de me abrir para uma mudança desse tamanho. Tudo que envolve essa mudança, as pequenas coisas, os pequenos detalhes, eles vão ser incômodos para você. Por quê? Porque você está se forçando a sair da sua zona de conforto. O que é a sua zona de conforto? São seus caminhos neurais que já estão estabelecidos, as estradinhas aí na sua cabeça que já estão pavimentadas. É sempre aquele mesmo caminho, tá? E todas as vezes que você for sair desse caminho vai ser incômodo, vão aparecer várias coisas que muitos usam só como resistências do nosso inconsciente, que elas também estão ligadas à química do seu cérebro. Estão ligadas à funcionalidade dessa cacholinha aqui, dessa maquininha que você tem em cima do seu pescoço. Tudo que engloba ser você, você precisa conhecer muito mais profundamente. Porque se você não tem um pingo de autopercepção e conhecimento sobre quem é você, foda, difícil, impossível quase, vai ser você implementar essas mudanças. Não é porque você é mole, não é porque você é preguiçoso, preguiçosa, não é porque você não tem força de vontade, é porque você não se conhece. E não se conhece não é só energética, espiritualmente, é fisiologicamente, é fisicamente também, tá? Pensa no seu cérebro como um computador, que tem vários programas instalados nele, tá? E aos pouquinhos, ele vai perdendo a capacidade de funcionar melhor, porque tem muito programa aí. Cada situação que você vive, cada situação que você se expõe são novos programas, novas coisas, novas maneiras de perceber a vida, certo? E esse seu computador, uma hora, ele entra num nível que tá carregado. Tá carregado demais o seu computadorzinho, o seu PCzinho. Vai tirando espaço do seu HD. Tudo isso que você vai acumulando ao longo da sua vida. E isso te impede, às vezes, de fazer a instalação de programa novo. É computador velho, vai ficando devagar. Você não processa mais do mesmo jeito, você não tem capacidade de adquirir programas novos, conhecimentos novos, de mudar. Não tem espaço para mudança. Quando eu tô nessa vibe de ficar lá só nos meus mesmos programas, nos meus mesmos achismos e crenças, eu tô com esses mesmos programas, tá? Congelados, arraigados na minha cachola, na minha mente, no meu cérebro físico. Não tem espaço. Para mudar, é preciso que a gente fique consciente do inconsciente. Isso é ótimo. Eu trampo hoje com a psicanálise. A psicanálise vai abordar com o assistido o que é que está no inconsciente. O psicanalista ajuda o assistido a ver aquilo que ele não percebe sobre si mesmo, sobre aquilo que está falando, que vai além da frase que está sendo dita para ele. O que é que está por trás daquilo, tá? É uma das maneiras de você abordar o teu inconsciente, de você descobrir o que é que está por trás. E é preciso também ficar consciente de como funciona, que é o que a gente está meio que fazendo, é o que eu tenho me proposto a fazer também. Tá? Porque só uma explicação energética, espiritual, não que não seja suficiente, não que já não seja muito, às vezes até para o nosso entendimento, para a nossa mente analítica, que gosta de analisar, que gosta de saber o funcionamento das coisas, que é problemática, fica difícil de assimilar. Aí quando você vai além disso, além das crenças, você vai além dos achismos e você entende um pouco melhor sobre a sua fisiologia, fica mais fácil. De você ser um pouquinho mais generoso e generosa com você, de você entender tudo que engloba o que é ser você. Corpo, mente, espírito.
Tua vida tá difícil? Não tô conseguindo mudar? Algo errado não está certo. Não tô conseguindo fazer os movimentos sozinha, eu vou buscar ajuda. Tudo aquilo que você angariar e trouxer pro teu ambiente para te ajudar a ver, enxergar você de uma maneira mais clara, vai te ajudar a implementar essas mudanças. Agora, você sentar no rabo e falar, meu, é difícil mudar, eu não consigo mudar, tá difícil mudar, meu Deus, eu não sei o que eu faço, eu tento, ai, eu não sei. E aí você fica nesse looping, nesse pensamentinho, né, em looping, que é o pensamento da merda, que eu falo por experiência própria, que antes de mandar o currículo que eu falei pra você, eu fiquei nele um tempão. Mas Vanessa, não é sua língua. Mas Vanessa, é uma empresa grande. Mas Vanessa, você vai ter que falar no telefone. Mas Vanessa, como é que você vai fazer isso? E suas sessões, seus atendimentos? Ah, é sempre um looping e ele é extremamente negativo, como a gente falou sobre a ansiedade. E você gera aí um processo também de ansiedade, né? A famosa procrastinação. E não é só, é porque tem uns termos, né? A procrastinação, a resistência, que no meio espiritualista eles já estão batidos. Se usa isso para justificar um monte de coisa. E se usa para justificar, mas eu percebo que não para esmiuçar e compreender melhor. É só para dar nome, é só para dar label para algumas coisas, tá? E quando você entende que tá, pode até ser que se inicie, pode até ser não, muito provavelmente se inicia num processo energético, espiritual e se manifesta no físico. Aí a química, ela é alterada, beleza. Nesse caso, você saber onde começou é ótimo. Mas se você não agir no problema, no resultado, que é no teu físico, não te ajuda de nada. Então é por isso que eu também quis buscar essa abordagem mais ampla de tudo isso. Não só o que tá vibrando, mas o tá vibrando e causa alguma coisa. E o efeito é o que tá aí, ó, nos teus neurônios, na maneira que você faz as suas conexões neurais, na maneira que tua mente funciona. Tá? Eu falei pra você, eu fiquei irritada fazendo a porra do currículo, porque é um trem novo, é um trem que eu não tô acostumada a fazer. Eu trabalhei com serviço público há 12 anos e depois me meti nesse negócio de terapia que eu sou meu chefe, eu mesmo trabalho pra mim. Então eu não preciso vender o meu peixe, não preciso falar sobre o meu valor. Foi extremamente difícil de escrever o que eu sou e o que eu faço. Porque você tem que pôr em algumas linhas o que é você, um pouco do que é você. E isso é incômodo. Às vezes você tá num trabalho que você não gosta. Você tá nesse emprego aí e ele é medíocre, ele te dá pouco, não só em salário, ele não acrescenta nada na sua vida, ele não te força a crescer. Você chegou num ponto que você sabe tudo, você faz tudo o que você faz aí no seu trabalho com o pé nas costas. E aí, só que você não tá feliz e não tá satisfeita no lugar que você tá. E aí, o que você faz nesse ponto? A maioria de nós senta e chora e reclama, tá? Porque aí é o chefe, porque aí é não sei quem, porque aí é não sei o que lá. Por quê? Porque eu tô ali no negócio que é familiar pra mim, eu já conheço, mas não tá bom. Pra eu mudar, vai me incomodar. Pra eu mudar, eu vou ter que fazer um movimento, um esforço muito maior. E eu até cogito começar a mudança. Mas aí você começa a buscar trampo, você começa a olhar nos sites de trabalho, e aí você fica, não, mas isso daqui eu vou ter que fazer um curso de não sei quantos meses, não, mas o treinamento é muito longo, o salário até é maior, mas o treinamento é muito longo. E aí você começa a se autossugestionar, a criar desculpas para você mesmo, para você não dar aquele passo. Que aí, na maioria da turma espiritualista, vai chamar de resistência, dos filósofos, tem mais gente falando sobre resistência bastante. E é verdade, existe uma resistência. Mas mais do que só uma resistência, mais do que algo que só vibra no seu campo energético, já tem na tua configuração, na química da carcassinha que tu tens, algo que te impede de fazer esse movimento. Tá? Vai além. Vanessa, como é que eu vou hackear essa química? Como é que eu vou fazer isso? Atravessar, para saltar para uma nova personalidade, você precisa de tempo e paciência, tá? Quando entramos no rio da mudança, eu vou pegar uns trechos aqui que eu salvei para falar com vocês. Quando a gente entra no rio da mudança, tem sempre um grande desconforto.
Porque ao sairmos de tudo o que nos leva a agir da forma habitual e automática de sempre, a gente começa a não se sentir mais a gente mesmo. Rola uma crise de identidade. Quando você começa a sair de tudo que você já fazia no automático, você fala, meu, quem é essa pessoa? Quem é esse novo eu? E de fato não é mais você está mudando, você está passando por um processo de mudança. E nesse instante em que, ao não sermos o velho eu, a gente precisa preencher essa lacuna, porque senão você fica vazio, vazia. Você fala, meu, eu não tô mais fazendo o que eu fazia no automático, e agora quem é essa nova pessoa? Isso aconteceu comigo quando eu deixei de encher o cu de cachaça, quando eu era a mina divertidona do churrasco, quando eu mudei a minha maneira de viver, quando eu virei algumas chaves em mim, porque eu vi que não estava funcionando mais. Quando eu deixei de ser a louca, controladora, psicopata, que tretava por qualquer coisa com meu marido, por causa do controle. Mudar e virar essas chaves foi extremamente desconfortável e logo depois dá um pouco de vazio, porque você fala, meu, se eu não estiver brigando, ou se eu não estiver bebendo, ou se eu não estiver fazendo o que eu sempre fiz, quem que sou eu agora? Quem que é a Vanessa? Quem é você quando você larga aqueles hábitos ou aquela situação que estava te fazendo mal? Então a gente tem medo às vezes de largar esse cipózinho velho, falhado que a gente tá, porque você tem medo de não conseguir ser ninguém no próximo cipó, na próxima etapa, tá? Atravessar isso, tá? Esse rio da mudança exige que você deixe o seu eu previsível familiar de sempre, conectado ao sempre às mesmas linhas de pensamento, às mesmas escolhas, mesmos comportamentos e sentimentos, e adentre essa lacuna, esse desconhecido ou esse vazio. Ele fala uma frase no livro que eu achei muito legal e eu coloquei aqui para trazer para você, que é: a lacuna entre o velho eu e o novo eu é de fato a morte biológica da velha personalidade. Então, quimicamente, você é outra pessoa. Para começar, as células do seu corpo, elas mudam, não sei de quanto tempo em tempo. Eu não quero deixar isso aqui muito técnico, mas também, e nem é minha área. Mas você não é o mesmo de tantos em tantos meses. Fisicamente, fisiologicamente. Isso já acontece. Agora, quando de fato você está fazendo essas mudanças profundas na sua maneira de ser, você está sim deixando de ser quem você era até então. Você está escolhendo uma nova pessoa. Para que o eu antigo morra, entre aspas, você tem que criar um novo eu com novos pensamentos, novas escolhas, novos comportamentos e emoções. Para entrar nesse rio e rumar para o novo eu, imprevisível e não familiar, dói. Vai doer. E todas as vezes que dói, o que a gente faz? A gente foge. Muita gente evita fazer terapia ou qualquer tipo de tratamento nesse sentido porque sabe que vai ter que mexer. Esses tratamentos energéticos que eu faço às vezes aqui, eu falo já pra pessoa no começo, eu falo, a gente vai até o inferno resgatar tudo teus capeta. Vai mexer, vai cutucar. Na psicanálise, a gente olha, a pessoa tá me falando uma coisa e eu trago pra ela a visão de outra coisa que tá por trás do que ela tá dizendo. E dói, e incomoda. E aí todas as vezes que a gente sente esse incômodo, a gente quer voltar pro padrão. Eu quero voltar pro que eu sou. Eu quero voltar pro mesmo. Por que eu fui mexer com isso? Por que eu fui inventar a moda de sair desse trampo? Por que no processo de você fazer a aplicação para o novo trabalho fica difícil, fica aquilo outro, e você... Não, meu, eu vou ficar aqui, pelo menos já conheço todo mundo que não presta, eu já conheço tudo de ruim desse lugar. Relacionamento, você tá nesse relacionamento bosta, que te faz mal, essa pessoa não te vê, não te percebe, não tem troca, não é uma relação digna. Aí você fica, ai, mas ruim com ele ou com ela, pior sem ele, pior sem ela. Ai, mas pelo menos eu já conheço, aí eu vou ter que começar tudo de novo, aí eu vou ter que conhecer uma outra pessoa, aí são outros defeitos. Aí você começa a criar um monte de desculpas na sua mente para que você não tome aquela atitude e não faça o movimento. Quando a gente passa a entender o processo não só energético, não só espiritual, mas químico também que acontece na mudança, que são essas mortes biológicas, neurológicas, químicas e até genética do nosso antigo eu, do nosso antigo computador, a gente passa a ter maior poder sobre o nosso processo
de mudança. A gente precisa aceitar serzinho. A mudança, ela tá desmantelando circuitos arraigados de anos de pensamentos inconscientes naquilo que você faz, da maneira que você age, na prática, na sua vida, na sua vivência. Tá desmantelando atitude velha, crença velha, percepção equivocada de você mesmo, que estão aí gravadas em você. Você se vê através dos olhos dos outros. A gente normalmente se vê e se percebe através dos olhos dos outros, do que o externo nos dá, e a gente não se conhece. Não temos a autopercepção. Tá? E isso está gravado na tua arquitetura cerebral, em como você funciona, quanto à tua capacidade racional e mental de funcionamento. Os desejos de voltar para os velhos hábitos ao longo do nosso processo de mudança, ele fala aqui que são causados pela abstinência de adições químicas e emocionais do corpo. Ou seja, você tá viciada naquele tipo de disparos de neurônios, nas conexões neurais que você já tem. Percebe que não é muito diferente de um dependente químico, num sentido, lógico, guardadas as devidas proporções, mas você sempre... Uma pessoa que é sempre muito estressada, ou muito preocupada, ou muito nervosa, ela sempre tem aquele padrão de pensamento, de funcionamento, certo? Sempre vai dar... Ela é pessimista. Sempre vai dar merda, sempre vai ficar difícil, sempre isso, sempre aquilo. Ah, eu sou ansiosa, eu tenho depressão, e aí ela se deu um monte de nomes e diagnósticos, né? Esse texto dela, batido já, que já é gravado, decorado, isso daí são também conexões neurais. Também são doses diárias de hormônios de estresse, de cortisol, que ela coloca em cima dela, no sistema dela. Então, algumas pessoas que só reclamam, elas não só são chatas e reclamonas, elas estão viciadas naquilo. Ser daquela forma é o que elas sabem fazer, tá? E quando vai mudar, é um desconforto desgraçado. Porque eu tenho que criar novas conexões neurais. Eu tenho que inventar um novo eu, tá? Alguns chamam esse processo de grande mudança da noite escura da alma, tá? Porque é o vale, quando você tá no vale. O velho eu, ele tem que morrer pro novo renascer. A gente foi condicionado a fugir do desconhecido e falando sobre isso com você, eu quero te propor a se sentir confortável no desconfortável. Para que você, todas as vezes que você sentiu o desconforto desse próximo passo que você tá dando, que você olhe para ele, põe a lanterna na cara dele, você tá olhando para o desconforto. E você tá vendo que ele existe, você sabe que ele existe. Você já sabia que ele ia aparecer, tá? Para que você hackeie o seu sistema. E aí você olha para o desconforto, põe um holofote gigante nele, uma lente de aumento nele, e aí a partir dali você escolhe conscientemente o que você vai fazer. O problema é que esse desconforto, ele tá no nosso inconsciente. Ele é automático e a nossa reação a ele também tá automática. Ai não, gente, se tá me dando... Ainda tem um povo espiritualista... né? Porque eu falo povo espiritualista que eu me incluo na categoria, tá, gente? Não é crítica a ninguém, é crítica a mim mesmo falando de mim própria. Que vira e fala assim, ai, se eu tô sentindo essa coisa ruim, é porque de certo é um sinal de que não é pra eu ir ali. Aí você mistifica tudo e desconsidera essa parte. Desconsidera a parte que vai ser desconfortável. Desconsidera que, inclusive, é parte da tua química, que algumas coisas... fiquem mais difíceis de você fazer, alguns movimentos sejam mais difíceis. Aí fica lá mistificando tudo e falando que se eu tô sentindo, não tá ressoando, e aí eu não ponho movimento na caralha da vida. E aí eu fico só lá no misticismo e não ponho ação na minha manifestação. Agora vamos espiritualizar a coisa um pouco, né? Porque dentro dessa comunidade, e eu me incluo nela, eu sou parte dela, eu já fiz isso e vejo muita gente fazendo isso. Então essa falta de percepção e compreensão de que tem esse outro rolê acontecendo num plano de fundo também, é muito perigosa.
Porque a gente vive num fantástico mundo de não sei lá quem e esquece dos movimentos físicos, da parte física e fisiológica que tem que acontecer, tá? Empolguei, né? De novo, pra variar, né? A prática leva à perfeição. Se você só reclama, você será um ótimo reclamador. Exatamente, tá? E isso, esses caminhos neurais, essas conexões que constituem esse reclamador, elas vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais arraigadas. É como se fosse uma árvore que vai arraigando cada vez mais. A raiz vai ficando mais profunda. Você já viu a foto de um neurônio? Ele parece uma arvrinha, né? Tem uns negocinhos, né? A foto do neurônio saudável. A foto do neurônio de uma pessoa que não se expõe a novos desafios. Aquela pessoa, das 9 às 5, trampa no mesmo trampo, de segunda a sexta, faz sempre as mesmas coisas, inclusive nos finais de semana, né? Aquela pessoa que todo dia ela faz tudo sempre igual. O neurônio dessa pessoa, fraquinho, mirradinho, com os galinhos pitiquinho. E o neurônio de uma pessoa que se expõe a novos desafios, que se expõe a novas coisas. Extremamente cheio de ramificações, grande, o negócio é bonito, viçoso. Então, todas as vezes que você foge desse desconforto, foge do novo, foge de tomar as rédeas da sua própria vida, não só emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, você está se fazendo mal. Você está se fazendo mal também fisiologicamente, fisicamente. Tá? Então, para que a gente saia só do misticismo, do eu não tô sentindo, eu não vou sentir conforto na hora que eu tô me expondo a uma mudança. E isso não necessariamente significa que ali tem um sinal ou uma energia. Significa que às vezes você tá sendo mole mesmo com você. Tá? Você tá ali naquele padrão condicionado, tá difícil sair dele. Tá? E também o outro extremo também não é verdade. Não é só porque você é mole, porque você é preguiçoso, porque você não consegue, porque você é um bosta, que você é um lixo. Não. Tem muito mais coisas que englobam o que é isso que você é, o que é isso que você funciona. Quem é você? A maioria de nós não sabe quem somos nós. A maioria de nós se enxerga, como eu falei, pela lente dos outros, pelo que o externo te diz. Dificilmente você sente ou busca aquilo que faz mais sentido pro teu coração. Isso é em trabalho, isso é em relacionamento. Quem aqui nunca pensou, antes de terminar um relacionamento ruim, bosta, no contexto? Na família. Ai, mas eu vou ter que terminar. Ai, mas a família. Mas a gente tem isso junto. Mas eu tenho uma empresa com fulano e a gente é sócio. Aí eu adio aquilo. A gente se dá várias desculpas. E essas desculpas, como eu falei, não é só porque você é mole, é porque tem algo enraizado, arraigado quimicamente em você também. Na maneira como o teu físico, o teu cérebro funciona, tá? Então não é só porque a energia não tá boa que você tá sentindo um incômodo. A energia dessa coisa nova que você tá querendo fazer não é boa. É porque tem outras coisas por trás disso também. Tá? E a gente aí acha um caminho de equilíbrio, um caminho do meio, pra gente não ficar nem tanto ao céu, nem tanto à terra, porque a gente consiga, se percebendo e se conhecendo, achar o equilíbrio nessa balança e fazer as mudanças que a gente precisa fazer. Quando raia um novo dia, após a longa noite escura, e a fênix se ergue, regenerada das suas cinzas, nós inventamos um novo eu. Essa nova expressão física, biológica, mental, emocional e até espiritual se torna literalmente uma outra pessoa. Essa é a verdadeira mudança, é a verdadeira metamorfose. É a hora que o poder ele veio para você. Conhecimento é poder, gente. Na vida que a gente tem hoje, no mundo que a gente vive hoje, você entra no YouTube, você entra no Google, você tem aulas, você tem conhecimento sobre tudo que envolve o ser humano. O que é ser humano fisicamente, fisiologicamente, psicológica, mental, energética, espiritualmente. Não dá mais pra gente alegar ignorância, tá? Não dá mais pra gente deixar
e não vai dar valsa e ficar lá, tá difícil, é difícil mudar, nossa, mudar é muito difícil, nossa, é muito difícil conseguir cuidar do meu corpo, é muito difícil cuidar da minha saúde, é muito difícil esse relacionamento e a gente não faz os movimentos necessários, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Como eu disse, a pessoa empolga, né? Engata a segunda e ela vai toda a vida. Tá falando pro meu coração. Quase chorei agora. Ô, Mel, fico feliz que esteja fazendo sentido, né? Que esteja fazendo sentido para vocês, assim como fez para mim também. Quais exercícios você indica para as pessoas que querem praticar mais da lei da atração e querem diminuir o estresse? E melhorar a energia espiritual. São 3 coisas aí, né? Mas a gente vai falar sobre elas. Dá pra gente fazer um apanhadinho aqui, Ju. O seguinte, você falou sobre praticar a lei da atração. A palavra que eu trago para quando a gente fala de lei da atração é ressonância. É como se fosse sintonizar no rádio. Você só vai conseguir sintonizar com aquilo, com aquele item. E aquele item que eu digo pode ser um carro, pode ser um amor, pode ser prosperidade, pode ser o que você quiser. Você só vai conseguir sintonizar com aquilo se você estiver na estação correta ou na estação que tenha ressonância, ou seja, a mesma frequência vibratória. Eu posso ficar aqui falando eu sou rica, eu sou rica, eu sou rica, e o que eu vibro está completamente distante e diferente disso. Meu amor, primeiro que o universo não entende eu sou rica. Segundo que eu não sou aquilo que eu desejo. Então, se você quer praticar a lei da atração, seja primeiro aquilo que você deseja atrair, tá? Ser bom, intrinsecamente bom, trazer um pouco mais de força e poder para sua fé e visualização ajuda muito, tá? O problema é que a gente confia desconfiando. A gente fala, seja feita a vossa vontade. Um exemplo, tá, gente? Agora eu tô indo pra parte mais energética, espiritual da coisa. A convite da nossa amiga Julieta, porque eu gosto bastante de falar sobre isso, tá? Seja feita a vossa vontade, mas desde que seja do meu jeitinho. Porque quando não é do seu jeitinho, Deus não te ouviu. Esse negócio de lei da atração não funciona, né? A gente não solta, a gente não entende. Eu sugiro também uma leitura legal para fazer é o Kaibalho, que é uma leitura bacana que fala sobre as leis herméticas, que ali você vai entender um pouquinho mais sobre o funcionamento dessa beleza que é o nosso universo, de como ele funciona. Eu entendi muito, eu não digo tarde, né? Mas eu entendi há pouco tempo que quanto mais eu tento controlar as coisas, pior fica. Porque a frequência que eu vibro é controle, não é fluxo, tá? Então, às vezes, eu preciso confiar um pouco mais, soltar um pouco mais e vibrar na frequência daquilo que eu quero experimentar. Uma pessoa que é dinheiro, o universo, a vida, Deus, ninguém entende dinheiro. Ela quer ser próspera. Ela quer ter o quê? Ela quer ter coisas materiais para quê? Uma pessoa que quer prosperidade, uma pessoa próspera, ela tem o que ela precisa na hora que ela precisa. Você tem o que você precisa na hora que você precisa? Não, mas eu quero mais. Você quer mais pra quê? O que é que vibra por trás daquilo que você diz que você quer? Por isso que não adianta, meu. Pode falar de lei da atração, pode falar de qualquer uma das leis, mas no final tudo vai afunilar pra conhece-te a ti mesmo. Quem é você? O que está por trás daquilo que você deseja? O que está por trás daquilo que você quer experimentar e experienciar nessa terra? Tá? Para diminuir estresse, mindfulness e meditação, consciência naquilo que você está fazendo. Consciência naquilo que você está fazendo não é ficar lá de olhinho fechado e fingindo que você é um monge tibetano na montanha. É você estar presente em tudo que você faz. Eu falei, acho que semana passada, que hoje em dia é muito difícil a gente estar presente no que a gente está fazendo. É difícil você estar comigo aqui agora 100%. Você às vezes tá olhando o computador, às vezes você tá falando com alguém que tá aí na sua casa, ou você tá vendo o celular, outro celular, quem tem 2 celulares. Você tá fazendo outra coisa, você sai da minha tela e você vai ver um outro negócio. A gente não tá presente. A maioria do nosso estresse, da nossa ansiedade, ela tá vindo de todos os nossos corpos, ou de todas as nossas atenções divididas. A gente não foca, a gente não pratica mindfulness. Né? Atenção plena em tudo que você está fazendo. Eu falo por mim mesma.
É um desafio e tanto, tá? Me ajudou muito. Meditação me ajudou muito. Me ajudaram muito as técnicas que eu pratico, tá? Que são as limpezas energéticas. Da parte energética da mudança, gente, eu falo sobre os corpos sutis. Nós temos a carcassinha, que é esse saquinho de osso e carne que você tem. Na visão oriental, nós temos os 7 corpos. Nós temos 6 outros corpos além desse corpinho que você tá vendo, tá? E os bloqueios, os desequilíbrios energéticos, eles ficam nesses corpos. Um dos corpos que mais causa treta e problema, especialmente quando o assunto for fazer esses movimentos de mudança, é o nosso corpo emocional. Porque nele vibram as nossas dores, os nossos traumas, os nossos cacuetes, né? E ali é que tá essa carga. Por isso que a pessoa às vezes faz terapia por anos, entende todos os processos pelos quais ela passou, mas na hora de pôr em prática o trem, ela não consegue. Porque existe uma carga forte, frequencial, vibracional, que está envolvida, atrelado àquele problema. Relacionamento é um ótimo para ter carga e trauma daquilo que você traz. E não necessariamente para aqueles que acreditam em reencarnação, que não acreditam que a vida começa na barriga. Às vezes você traz coisas de outras existências também. Isso é relevante? Putz, pode ser. Mas independente do que você trouxe de outras, se não trouxe, você tem que lidar com o que você tem agora. Você tem que lidar com o que você apresentou pra você agora. Tá difícil de você fazer as mudanças que você tem que fazer? Eu busco ajuda. Busca ajuda. Ah, eu preciso mudar a minha alimentação, eu preciso mudar a minha rotina disso, daquilo outro, seja lá o que for a questão que você tem que mudar, do meu trabalho, do meu relacionamento. Se eu não tô conseguindo fazer o movimento sozinha, número 1, eu não sou incompetente, só preguiçosa. Não é só por isso. Tem coisas que vão além, tá? Tem coisas que vão na parte energética, como eu falei, e tem coisas que vão na tua química, como a gente falou hoje, sobre os nossos caminhos neurais, sobre tudo que é já estabelecido no seu sistema sobre ser você. Você ficar no meio de pessoas que pensam só como você te atrapalham nesse sentido. Você beber só de conteúdos que te dizem aquilo que você quer ouvir te atrapalham nesse sentido. Então, falando de mim pessoalmente, por que eu fui ver outras coisas que vão além da energia e espiritualidade? Porque se eu fico só nesse ambiente, só nesse mundo, eu vou me enrijecer nisso. E quando eu olho de outros ângulos, de outras formas, eu não tô querendo questionar ou derrubar a parte energética espiritual. Como eu falei no começo, eu tô querendo agregar, ver de maneira de fato mais integral, né? E não só exclusivamente por causa da energia. Tem por trás muito mais acontecendo, tá? Eu espero que esteja fazendo sentido pra vocês. Eu sei que vocês estão quietinhos, mas vocês estão prestando atenção, né? Ju, eu não sei se eu consegui te falar um pouco melhor sobre isso, mas energia espiritual ou a tua conexão com o espiritual, o que vai te proteger energeticamente, espiritualmente, é aquilo que você é. É aquilo que você vibra. Nossa, Vanessa, mas eu acho que eu sou uma boa pessoa, eu acho que eu sou, não faço mal pra ninguém, e às vezes eu me sinto mal nessa parte, eu sinto que as energias que estão chegando perto de mim não estão tão legais, eu sinto alguns ataques, eu sinto umas frequências meio uma bad vibes, e aí por que uma pessoa boa vai pra esse tipo de conexão? Por que acontece isso com a gente? Por causa da nossa invigilância, por causa da nossa falta de conhecimento sobre a gente. Às vezes tem uma sombra. O que é uma sombra? Algo em você que precisa ser olhado, em mim que precisa ser olhado, que eu ainda não olhei. No meu caso era o meu controle. E todas as vezes que aparecia uma situação em que eu perdia o controle, essa minha sombra ela vinha com força. Quando as minhas sombras, que não estão mapeadas e que eu ainda não entendi sobre mim, vêm com força porque foram gatilhadas, a minha frequência vai mudar. O meu padrão energético e espiritual vai mudar. É a hora que o intruso invade. Então, por isso é muito importante a gente mapear as nossas sombras e nos conhecermos, tá? Porque aí ninguém me pega mais pelo calcanhar, ninguém me pega despercebido, ninguém me pega distraído.
Ajuda e muito oração, meditação, você ter práticas que te conectem com essa força, práticas que te conectem com Deus, com aquilo que você acredita, com o teu espírito. Ajuda muito, são essenciais. Mas mais do que isso, é também você ficar atento e usar o conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, ele vai um pouquinho antes até do orar e vigiar. Sobre mudar, não se culpe, não se autoflagele, mas não faça corpo mole com você e com a sua vida. Esse é o teu maior projeto, essa é a grande oportunidade que você está tendo. Não deixe isso passar, não deixe isso de lado. Ninguém sabe mais sobre o que é melhor para você do que você. E se isso que você está vivendo agora te dá um comichão, te dá um incômodo, se dá essa sensação para você de que tá te tirando vida, de que tá te fazendo mal, tá? Respeita um pouco, tá? Respeita um pouquinho esse seu sentir. Olha para isso. Analisa. Como eu falei, não mistifica tudo, mas esmiuça um pouco mais o que tá por trás disso. Tá? Esmiuça. Quem é você diante dessa situação? E se você já percebeu que você precisa mudar ela e você não tá conseguindo fazer o movimento, o que é que eu posso fazer? Se cerque de pessoas, de terapeutas, de amigos, daqueles que vão te auxiliar a angariar suas forças para fazer esse movimento. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai. Mas você não precisa ir sozinho, sozinha por esse caminho, tá? É meu trabalho? É meu trabalho. Agora eu tô vendendo meu peixe para você? Pode ser que eu esteja. Mas é assim que começou comigo, tá? E hoje, quando eu falo disso com você, é sobre a verdade das minhas mudanças. Por isso que sai natural, por isso que é fácil falar sobre isso, por isso que é fácil fazer live, porque eu não tô inventando ou falando de uma coisa que eu não vivi e não tô vivendo. Hoje acabou de acontecer uma situação em que eu tive que passar por cima de algumas resistências e tive que aplicar um pouco de força em mim mesma, no meu sistema, para fazer um movimento de mudança. É trabalhoso, requer um esforço nosso e vai ser incômodo. Acho que quando você estabelece essas coisas, é trabalhoso, requer esforço extra e é incômodo, mas é possível, tá? E não é só por causa da tua falta de vontade, ou tua falta de força, ou todos os outros adjetivos que às vezes família, amigos, o mundo te diz que se você não tá fazendo, você é. Gente, não é a menor pretensão aqui de te dar nomezinho técnico, de te dar verdades absolutas. Como eu falei, eu tô falando de coisas que tô vivendo, que estão acontecendo comigo. E eu espero que de alguma forma essas ideias que eu trago aqui pra vocês aos domingos tenham ajudado você a bolar aí as suas próprias. E eu vou me despedir de você com uma musiquinha básica, que é o nosso bom e velho Raulzito, falando sobre as metamorfoses da vida. Lembra, você pode não saber tudo. Lembra que tem muito mais que vai além daquilo que você tá vendo, daquilo que você já experimentou. Tenha com você essa delicadeza e com o teu mundo interno essa delicadeza. De respeitar e entender que tudo que tá aí não necessariamente é só seu, você é um produto de tudo que você foi angariando e cabe a você agora escolher com mais sabedoria e entendimento aquilo que te serve. E tudo aquilo que você acredita, já parou pra pensar que pode ser que seja diferente? E se for? Tá? Se permita se questionar. Bora ser essa metamorfose ambulante, bora nos permitir mudar, trazer um pouquinho do poder das nossas vidas pra gente, tá bom? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Beijo, serzinho de luz! Ótima semana pra você, tá? Que seja boa, que seja um tesão de semana. Se cuida!